Olá pessoal, Emerson Lima aqui falando. Trouxe algumas informações referentes à RN 637 da ANS, publicada para atualizações do rol. Ela foi publicada em 24 de junho, com a vigência a partir de 14 de julho agora de 2025. Tá? Vou trazer aqui detalhadamente o que teve de alterações, qual foi o impacto dessa resolução normativa. Bom, então vamos lá. Conforme eu já tinha falado, ela foi publicada lá em 24 de junho, a vigência a partir de 14 de julho. A gente pode até entrar primeiro aqui na nossa plataforma, aqui no Mestre, para identificar, para localizar o arquivo mesmo lá da RN. Então entra aqui na página de materiais de apoio, resoluções normativas de atualização da ANS, do rol ANS. Então essa é a RN 637. Clicou aqui, a gente já tem informação direto, conforme foi publicado lá pela própria ANS mesmo, que é o arquivo oficial. Tá? Então você vê quais foram os artigos publicados e quais as alterações. O que a gente faz aqui é trazer de uma forma um pouco mais mastigada, mais visual aqui, o que tem nessa resolução normativa. Então quando a gente entra aqui, então eu tenho uma alteração de DUT. Então a primeira alteração que a ANS fez na RN 637 foi a alteração da DUT 158. DUT 158, que é a DUT de terapia medicamentosa injetável e ambulatorial. Então este medicamento, o Romiplastin, ele já tinha cobertura com base nessa DUT 158. E o que a ANS fez? A DUT anterior limitava a cobertura somente para indivíduos adultos. Então era o texto oficial aqui da DUT anterior. Tratamento de indivíduos adultos com púrpura trombocitopênica idiopática primária refratária ou dependente de corticosteroide. Então essa era a DUT anterior. A partir de 14/7, que é a vigência dessa DUT, apesar de ter sido publicada em 24/6, a partir de 14/7, ela segue com o texto atualizado. Então, onde eram indivíduos adultos, ele mudou para tratamento de crianças, adolescentes e adultos, que aí ele traz um complemento que é trombocitopênica, a púrpura trombocitopênica idiopática primária refratária, crônica ou dependente de corticosteroide. Então o que ele adicionou aqui também? A crônica. A anterior era a idiopática primária refratária ou dependente de corticosteroide. Nessa atualizada ele adicionou aqui o crônica. Então é mais um enquadramento que passa a ter dentro da indicação aqui da diretriz número 158, que é para terapia medicamentosa injetável ambulatorial, só para a gente ver como é que é mesmo essa DUT, Se a gente entrar aqui no arquivo, no anexo 2 da RN 465, DUT número 158, só para a gente ver no texto aqui, como é que funciona essa DUT. Ela tem várias medicações e aqui ela tem as indicações. Então essa que teve alteração é a Romiplastin. Também tem aqui o nome do medicamento e a indicação. Texto anterior, texto atual a partir de 14/7. Então aqui é direto na DUT. Na nossa plataforma também tem essa possibilidade. Quando a gente vem aqui no campinho de medicamentos, entrei aqui no medicamentos, aí eu posso especificar aqui que eu quero a atualização de agosto. Eu estou em São Paulo, porque como a gente vai trazer também valores de medicamento, ele já associa a região, tanto o mês quanto a região. E eu entro aqui nas diretrizes de utilização. E por enquanto a gente tem 3 diretrizes. A 64, que é de neoplásico via oral, antineoplásico via oral. A 65, que é dos imunobiológicos. E a 158, que é essa que trata a RN 637, que é o Romiplastin. Então quando eu entro aqui na DUT 158, eu tenho a opção de escolher a substância, Então eu estou falando do Romiplastin.
Então ele vai me trazer qual a indicação, tá? Direto lá da DUT. Então aqui, isso aqui a gente atualiza simultaneamente. A INS faz uma atualização, publica uma resolução, a gente já altera aqui no texto também, na plataforma. Isso aqui é online, né? Não precisa baixar aplicativo, já é direto aqui no navegador. Né? E as atualizações que a gente faz são dinâmicas, conforme a INS atualiza, a gente atualiza também. Então ele traz, além da indicação, né, que é aquela mesma que eu vi no anexo 2 agora há pouco, ele traz também o medicamento relacionado, então os detalhes dos medicamentos. Então, que se enquadra nessa DUT, então aqui a gente consegue fazer uma avaliação já dinâmica, tanto da parte do procedimento, da indicação da DUT, quanto na parte do medicamento relacionado. Tá? Então aqui eu tenho esse medicamento Nplate, a apresentação, né, o laboratório, valor PF, valor PMC. Né, isso conforme a alíquota que eu selecionei, que é São Paulo. Né? Se eu quiser mais detalhes dessa apresentação, o que eu posso fazer? Seleciono aqui o código TUS dele, né? Posso copiar até o código TUS, vir aqui na pesquisa de medicamentos, colei o código TUS. Essa pesquisa também eu posso fazer direto aqui, tanto com código quanto código Anvisa, princípio ativo. Ó, me trouxe aqui, né, as informações daquela mesma medicação. Consultar valores. E ele vai carregar os detalhes do medicamento. Tá? Em breve a gente vai associar esse botão naquela página mesmo da DUT, até para facilitar um pouco mais. Né? Mas hoje, copiou o código, colou, ele vai trazer todos esses detalhes. Código, nome, a UF que eu selecionei. Se eu tivesse selecionado outra UF, ele traria. Tá? Ele traria a alíquota, por exemplo, se eu escolhesse Rio de Janeiro, ele traria conforme a alíquota do Rio de Janeiro. Valor PF, valor PMC. E aqui a gente fez uma integração da nossa plataforma onde eu consigo pegar essas informações, essas características do medicamento. Se eu quiser uma informação, por exemplo, do registro Anvisa, eu clico aqui e ele me leva direto para o portal da Anvisa naquele registro do medicamento. Tá? Então eu entro aqui, ele vai me dar informações aqui específicas conforme já a atualização da própria Anvisa mesmo. Então você vê aqui que está dentro do domínio Gov, ó, já é o portal oficial da Anvisa. Ou se eu quiser, por exemplo, para antecipar, quero ver a bula desse medicamento, estou ali analisando, tem alguma coisa mais detalhada que eu preciso saber, né? Entro aqui, bula Anvisa. Ó, ele já foi direto também portal, porque bula atualiza, né? Essa aqui, inclusive, ó, atualizada em 23/7/2025, então é uma bula bem recente. Né? Clicou aqui, ele vai fazer o download, vai baixar, e aí você abre a bula oficial, né, do fabricante, direto do portal da Anvisa. Né? Então é uma forma confiável, rápida, objetiva da gente conseguir as informações dentro do mesmo ambiente. Então aqui a gente juntou informação regulatória e informação tanto da INS quanto da Anvisa relacionado a este produto, né? Então a cobertura do produto e as informações das características dele direto na Anvisa. Essa foi uma das atualizações. Outra atualização que teve foi ainda na RL 637, né? Teve uma mudança na DUT 151. Tá? Então a DUT 151 é a de elastase pancreática fecal. Tá? Então, dentro dessa DUT, a gente tinha aqui a cobertura estabelecida para diagnóstico de insuficiência pancreática exócrina, que é IPE, em pacientes portadores de fibrose cística. Essa era a DUT anterior, então é muito importante a gente fazer este comparativo do que era uma cobertura anterior e o que passou a ser a cobertura após a publicação, após a vigência dessa diretriz. Tá? Então, antes, a diretriz, a limitação era para pacientes portadores de fibrose cística. O que a INS fez? Atualizou este texto. Então, hoje, a partir de 14/7, a cobertura é obrigatória para diagnóstico de insuficiência pancreática exócrina, IPE, sem a especificação da fibrose cística. Então, qual é o impacto disso na prática, para quem está na operação?
Tá? Estou analisando aqui um processo. O paciente chegou com uma solicitação e ele não tem fibrose cística. Né? Se eu me basear nesse texto anterior, se eu peguei aquele PDF que estava lá na minha área de trabalho, salvo há 3 anos, ou não precisa nem ser há 3 anos, pode ser há 3 meses, né? Porque aquele arquivo do anexo 2, que é o arquivo das diretrizes de utilização, que eu baixei no meu computador há 2 meses atrás, a informação que ele vai ter é que a cobertura desse procedimento, dessa elastase pancreática fecal, ela é para pacientes que tenham fibrose cística. Então, há 3 meses atrás, ok, eu segui essa indicação. Porém, hoje, a partir de 14/7/2025, ela já não exige que tenha fibrose cística. Basta ser a necessidade, né, do diagnóstico de insuficiência pancreática exócrina. Não há necessidade mais do paciente ter fibrose cística. Então isso é muito importante porque tomar atitudes, né, fazer no caso uma negativa, uma glosa que seja baseada em um arquivo desatualizado, em uma resolução desatualizada, em um anexo 2, que é de diretrizes de utilização desatualizado, o que pode impactar? Multa para a operadora, NIP, ouvidoria, reclame aqui, paciente insatisfeito, demanda judicial. Então são vários impactos acarretados por conta de uma tomada de decisão baseada em um arquivo desatualizado. Tá? Então, muito importante, pessoal, leve em consideração os arquivos atualizados, busquem informação, né? Baixem ou pesquisem quando tiver a informação ali fidedigna, tá? E a gente faz esse trabalho aqui para vocês, a gente atualiza nossa plataforma. Vou mandar o link dessa plataforma na descrição aí do vídeo, tá? Quem quiser entrar, acessar, a gente tem algumas páginas que são gratuitas, outros acessos já faz parte de um plano, né? De um plano pago, e é bem interessante, tem muita funcionalidade aí que vocês podem usufruir, além de oportunidade de participar de vários treinamentos nossos sem custo adicional. Tá bom, pessoal? Sigam a gente aí, acompanhem, a gente vai ter vários vídeos interessantes, vários informativos para poder ajudar no dia a dia aí de quem está na operação. Muito obrigado aí, pessoal, e até a próxima.